Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mordendo a Realidade. O seu podcast tomista de filosofia e teologia semanal. E hoje estamos com um convidado que todo mundo fala que é só agostiniano, mas não é só isso. E olha a sugestão do tema dele. Santo Tomás, : remédio para as loucuras modernas? Interrogação. E aí, o que vem hoje, hein? Muito bem, então hoje estamos aqui com o professor Joel Gracioso. Professor, muito obrigado pela presença, bem-vindo. Eu que agradeço o convite que me foi feito. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. A gente aí já tentava trazer o professor há muito tempo, né? Mas graças a Deus agora deu certo, né? Os nossos itinerários bateram aí finalmente. Mas, gente, o professor Joel, para vocês terem uma noção, ele já tem muitos anos de experiência dando aulas, né, de filosofia, ajudando a formar futuros padres, né, professor? Sim, sim. Quantos padres talvez já passaram pela sua mão aí? Quase 300. Nossa! Quase 300. Ó, aqui para vocês terem uma pequena noção, o professor Joel, ele é mestre em filosofia, é também doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, tem especialização em teologia, dá aula de história da filosofia medieval, patrística, ética, antropologia, filosofia da religião, enfim, né, um grande especialista em um monte de coisa. Falta fôlego já para falar o currículo. Ainda piora que eu estou um pouco afônico aqui, né, depois de ter falado bastante, minha voz está indo embora. É bom que eu vou interromper menos, né, o convidado, aproveitar. Deixa quem sabe muito falar também. Exatamente, mas, professor, seja muito bem-vindo. Vai ser uma alegria poder partilhar uma série de temas, falar um pouquinho de Santo Agostinho, mas falar mais de Santo Tomás, não é verdade? Não, talvez, começando, a gente pode começar, talvez, só contando um pouquinho para a nossa audiência. Talvez nem todo mundo conheça o senhor, né? Um pouquinho da sua trajetória, o que o senhor estudou, né? E como que Santo Tomás chegou aí na sua vida. Então, em 1990, eu entrei na Universidade de São Paulo, né? E fui fazer filosofia na USP. E, enfim, tive toda a formação ali. Por um lado, foi muito bom, no sentido de... Na USP é muito forte, né, a questão de aprender a ler textos, né? Ou seja, fazer a filosofia a partir da história da filosofia e aprender a ler de uma maneira minimamente rigorosa, né, os textos, vendo ali a estrutura do texto, a lógica interna do texto, a questão dos conceitos, das estruturas argumentativas. Então, isso, de fato, foi muito bom, né? Mas é evidente que eu também fui, aos poucos, a partir de outros lugares, também vendo que a filosofia ela não era só isso, né? Mas que também tinha outros aspectos importantes, né? Como a busca da verdade, enfim, a busca da sabedoria, que muitas às vezes o pessoal não valoriza tanto isso, né? Ou seja, a filosofia fica muito mais naquela questão ali realmente de discutir os pensamentos e as ideias, né? Que foram sendo feitas. Isso não quer dizer que você não possa produzir ideias novas, né? Mas sempre nesse diálogo, nessa análise de textos, né? E, portanto, o que se chama de método estrutural. Então, e alguns só que acabam também ficando muito presos nisso. De uma certa forma também não querem um certo tipo também de relativismo, porque a ideia de que todo sistema filosófico cria uma estrutura, essa estrutura tem teses, só que essas teses só têm sentidos dentro dessa estrutura. E aí eu não posso comparar uma estrutura com outra, enfim, aquela coisa bem estruturalista, né? Então, mas enquanto metodologia para ler rigorosamente um texto, isso eu agradeço muito, né? Essa coisa do rigor, da precisão, eu agradeço muito a formação que eu tive, né? E aí teve toda essa formação, ao mesmo tempo eu também fazia toda uma formação teológica, né? Os cursos do Dom Estevão Bittencourt, no Rio de Janeiro, etc. Olha só. Enfim, além de muitas coisas, gostava bastante disso. Então, num primeiro momento, eu acabava até me dedicando mais a essa coisa da tradição tomista, do pensamento de São Tomás. Mas eu sempre tive muito interesse em fazer mestrado. Mestrado, doutorado, eu queria estudar. O senhor chegou a estudar com o Dom Estevão lá no Rio, no São Bento? Não, eu fazia os cursos dele, tinha aqueles cursos que eu fazia por correspondência. Eu conheci pessoalmente, porque eu tive algumas vezes no Rio.
né? Pude conversar com Olha ele, só que graça. né? Ter orientação com ele e tudo, foi muito bom, né? Então, algumas vezes eu conversei, orientei, mas não morava lá, morava Claro, aqui. sim. Aí eu fazia cursos mais de correspondência, os textos, né? E eles corrigiam essas coisas, né? Enfim, usando no sentido mais o material, e foi o que eu falei, algumas vezes eu tive oportunidade de conhecer presencialmente, né? E aí, nesse processo todo, eu tive a oportunidade, como eu queria fazer muito mestrado, aí acho que em 92 ou 93 foi quando eu tive começar a me aproximar de alguns grupos de estudo, de pesquisa, e aí surgiu a oportunidade de fazer mestrado na área de medieval, principalmente de Santo Agostinho, que eu nem conhecia muito, né? Uma coisa ou outra, assim, mas não tinha tanto conhecimento. Falei, tá bom, né? O que eu queria era fazer mestrado, eu queria estudar, né? E como também era um autor cristão, falei, tudo bem. Legal. Mas, de fato, assim, mudou a minha vida. Porque, no primeiro momento, eu lia, é lógico, por questão do mestrado, né, dos estudos. Mas, com o tempo, aí, de fato, aquilo foi me encantando e foi me ajudando a entender muita coisa da vida, de mim mesmo, né, da própria existência. Então, de fato, não é à toa que Santo Agostinho é chamado doutor da igreja. Então, toda a questão da interioridade, da necessidade da graça de Deus, etc, etc. Né? Então, isso foi muito impactante. Aí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado. Né? Tudo em Santo Agostinho? Tudo em Santo Agostinho. Fui desenvolvendo projetos de pesquisa nos lugares que eu lecionava, que eu trabalhava. E de fato, assim, eu estudo Santo Agostinho desde 1993. Uau! Né? Então, fiz mestrado, doutorado e outras coisas. Produzi algumas coisas, etc. E até hoje venho estudando. Só que aí, o que aconteceu, por vários motivos e questões, e como eu já tinha tido uma certa formação tomista, eu também comecei a voltar para isso, né? Ou seja, ficava ali no Santo Agostinho, São Boaventura, eu também estudo São Boaventura, que dá continuidade a apesar de franciscano, mas tem relação com a tradição agostiniana. Né? Então isso de fato é uma linha, é uma vertente da minha pesquisa. Até hoje eu mexo com isso e tenho projetos, né? Até editoriais nesse sentido. Legal. Né? Mas eu sempre também tive muita essa coisa com São Tomás, né? E principalmente determinadas coisas que São Tomás coloca, eu sempre entendi que algumas coisas que ele colocava eram um pouco mais precisas do que determinados elementos de Santo Agostinho, né? Então eu amo patrística, porque nesse período todo também eu conheci muito a tradição oriental católica, né? Fiquei 11 anos na Igreja Greco-Melquita, então eu estudei muito teologia oriental. Né? Então, eu também conheço bastante patrística grega. Olha só. Né? Então, esse universo, para mim, é muito interessante. Até hoje, não sou patrólogo, mas, enfim, estudo muito tanto a patrística latina quanto a patrística grega, tanto que eu leciono isso, eu dou aula nisso, né? Sobre patrística do Mosteiro de Vinhedo, por exemplo, né? Dos monges beneditinos de lá. Sou muito amigos dele. E também em outros lugares já lecionei. Então, essa parte de teologia, né, principalmente patrística, teologia fundamental, que faz essa intersecção muitas vezes ali com filosofia e teologia, né, e também um pouco de teologia dogmática. Então, nessa parte de teologia eu também mexo com isso. Né. Só que no caso da teologia, aquilo, fiz estudos, especialização, estudei com o Dom Estevam, toda aquela coisa, e muita coisa eu estudei pessoalmente também. Eu não cheguei a fazer faculdade de teologia. Né, mas também mexo muito com isso, principalmente porque ao mexer com Santo Agostinho não teve jeito. Não tem eu como. tive que entrar nesse universo, né, de filosofia e teologia. Mas aí, por várias questões, eu fui me voltando para São Tomás. Então, de uns 8, 10 anos para cá, eu acabo estudando mais Santo Tomás do que Santo Agostinho, essa é a verdade. Né? Porque, é lógico, também foram anos, né, de Santo Agostinho, ou seja, só contar de 1993 para cá, quantos anos dá essa brincadeira, né? Então, é lógico, continuo, porque também é inesgotável, uma coisa assim. Né? E aí retomei toda essa questão de São Tomás. Tanto que hoje eu faço um pós-doutorado na Universidade do Porto, né? Sou investigador lá. Então, eu vou lá e aqui, enfim, esse intercâmbio. E o meu projeto é justamente esse, né? Eu estudo a teoria, a questão da inteligência, do intelecto, em Santo Agostinho e São Tomás. Uau! Né? Então, eu faço as duas coisas. O pessoal ri porque um ou outro já seria um trabalho... de uma vida. Os dois é querer antecipar o purgatório. É um processo de purificação. Porque é muita coisa. Né? Muita coisa. Assim, tanto que eu venho lendo até hoje. Né?
Lógico que a minha carga de leitura do Agostinho, por questão de anos, né? Claro. Então, uma coisa é 25 anos, outra coisa são 10 anos, né? Então, Sim. dá uma diferença razoável, né? Então, quando te perguntam, o senhor é agostiniano ou é tomista? Eu brinco, eu falo, olha, eu sou um tomista agostiniano, né? Ou um agostiniano tomista. Muito bom. Porque para mim, Santo Tomás tem muitos elementos, né, de Santo Agostinho, apesar dele discordar de determinadas coisas, né, de Santo Agostinho. Isso mesmo, talvez só possa aproveitar esse gancho para explicar um pouquinho também o tema das fontes de Santo Tomás, né? Exato, porque às vezes o pessoal cai numa simplificação, né, num reducionismo muito bobinho, né? Você vai pegar muitos livros, né, que vai ficar Santo Agostinho, livro Platão, Santo Tomás Aristóteles, entendeu? Como se os dois simplesmente tivessem só copiado e, enfim, repetido, né? E não é bem assim, ou seja, não é tão simples assim. No caso de Santo Agostinho, primeiro que provavelmente ele nem leu quase nada de Platão, ele leu muito mais Plotino, enfim, o que nós chamaríamos hoje de tradição neoplatônica. Isso. Né? E com certeza, mesmo que tenha lido, ele não ficou ali. Eu até brinco, eu falo que tanto Agostinho quanto Tomás passaram Platão e Aristóteles na pia batismal. Né? Eles batizaram os caras e... Tanto que quem não é cristão, quem não é católico, geralmente faz uma crítica muito ácida, né? Tanto a Santo Agostinho quanto a São Tomás, dizendo que eles adulteraram, né? Deturparam Platão e Aristóteles, toda aquela história. Né? Então, até hoje tem briga por causa disso no meio acadêmico. Eu não vou entrar nisso. Mas, enfim, árabes, né? Se eles entenderam ou deturparam, para mim eles entenderam, mas enfim, aí começam as discussões. Então, quando a gente entra nessa coisa das fontes de Tomás, com certeza Aristóteles tem um lugar especial, não tenha dúvida. Né? Ou seja, só você ver todos os comentários que Tomás fez, né? E nos próprios comentários você vê que ele procura, tem aquela preocupação, né, de explicitar o texto, o que Aristóteles realmente queria dizer, mas ele também não tem pudor nenhum de completar aquilo que ele achava que tinha que ser completado, de corrigir o que ele achava que tinha que ser corrigido, e de também, muitas vezes, inferir coisas que Aristóteles poderia ter inferido, mas não inferiu. Pronto. Então, foi até aqui, mas conclui aqui por tem, ele, né? Tem coisa assim, potencial aqui que poderia, mas porque não foi, mas eu vou. Gente, então é muito engraçado. Tomás, eu acho que é irônico em certos pontos, assim. Nesse tema do aristotelismo, por exemplo. Claro que Santo Tomás, nossa, ele chamava Aristóteles o filósofo. Né? Ele seguia muito Aristóteles, mas, por exemplo, o núcleo da metafísica de Santo Tomás, o coração de Santo Tomás é a participação, que é uma intuição platônica. Muito e é claro que bem casada com a dupla de ato e potência que ele tomou de Aristóteles para explicar esse mecanismo de participação no ser e da essência. Mas você vê que o núcleo da metafísica desse famoso aristotélico, que foi Tomás, é platônica. E na quarta via, olha só que ironia, a quarta via, que é a mais platônica, mais transcendente, é a única que ele cita textualmente Aristóteles. Eu falo, ele tá de brincadeira comigo. Mas isso é nítido. Acho que tem muitas pesquisas que mostram. Porque se você for ver, Tomás tem toda a relação com a patrística. No contexto da patrística, é nítido a relação dele com Agostinho e São João Damasceno. Né? Você pega a quantidade de vezes que ele cita a fé ortodoxa de João Damasceno, é uma coisa assustadora. Muito. Santo Agostinho, se eu não me engano, acho que é o autor mais citado na Suma Teológica. É isso mesmo. Entendeu? Mesmo. Então, assim... E aí? É uma coisa, então, é nítido, além, lógico, da questão das Sagradas Escrituras, não vou entrar nem nisso, né, porque isso é o pressuposto básico, né? Então, o próprio pseudo Dionísio Areopagita também... É isso que eu ia falar. Você pega a Sagrada Escritura, você pega no contexto, Agostinho e João Damasceno e vários outros. Você pega o pseudo Dionísio Areopagita, o corpus areopagítico, né, os nomes divinos, Divinis Nominibus, já era. Hierarquia celeste, enfim. Então, essa questão do pseudo Dionísio é interessante porque... mostra justamente como em vários momentos, ou em alguns aspectos, a tradição platônica ela também é muito forte em Tomás. Muito. Tem o professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, né, que é um dos grandes medievalistas no Brasil, eu, enfim, o conheço e tive a oportunidade de ter algumas formações com ele, e ele às vezes falava isso para nós, né, ele dizia, olha, na minha opinião, São Tomás, quando muitas vezes quer falar desse mundo, dessa realidade, dessa estrutura mais natural, ele usa muito Aristóteles. Mas quando ele entra nessa coisa do que está... transcendente, né? Não é só Aristóteles, tá elementos da tradição platônica. É isso aí. Né? É interessante analisar... Agostinho, entendeu? Então, assim, esses aspectos, né? Ou seja, a própria questão dos filósofos árabes. Como é que você vai entender, por exemplo, São Tomás, se você não souber nada de Avicena? Não. Tanto que tem
eterna polêmica, né? Você pega o jovem Tomás lá no comentário à sentença Pedro Lombardo. É nítido que tem teses abissinianas ali. Que depois ele abandona algumas coisas, conforme vai, né? O Averroes, né? Que ele chamava Averroes, de o comentador, né? Imagina. Entendeu? Então, você precisa, quer dizer, fica difícil. Então você vê nitidamente, quer dizer, não foi só Aristóteles, né? É interessante você analisando isso, né? Você vê que não se pode definir ele só como agostiniano, só aristotélico. Você não pode colocar ele baseado só em um autor. São Tomás foi realista, né? Ele pegou o que tinha de verdade em todo mundo e foi aperfeiçoando, foi juntando, fez essa catedral monumental aí. Que é aquela coisa que já vinha de Aristóteles e que ele retoma, né? Ou seja, não importa quem diz a verdade. O que importa é se é verdade. Exatamente. Essa é a questão. Eu acho que... aí a gente percebe que, de fato, né, para mim, quando eu penso no que a gente vive hoje, na quantidade de desafios que nós temos, né, um monte de dúvidas, enfim, de problemas, de desmonte da civilização ocidental, dessa crise que a gente vive no sentido existencial, civilizacional, social, humano, né? Porque, de fato, muita coisa não só foi questionada, mas foi desconstruída, foi destruída, foi jogada fora e nós estamos colhendo os cacos de tudo isso. Né? E só para imaginar ainda que pode piorar, quer dizer, não é que nós já chegamos no fundo do poço, só Deus sabe onde é esse fundo. Né? Só a gente vai entrar nisso, né? Que é até para responder a pergunta inicial. Não foi uma pergunta, foi uma provocação, né? Aqui eu só não saio hoje daqui sem provar como é que Santo Tomás resolve esse problema. Mas para a gente também não perder o fio da meada, porque Santo Agostinho está em alta, né? Agora, Santo Agostinho está em alta. Temos um Papa agostiniano, né? Temos um Papa agostiniano. Santo Tomás foi agostiniano nesse sentido? Por exemplo, o senhor que é um profundo conhecedor também da doutrina de Santo Tomás, explica para a gente, para quem não sabe, talvez, as teses de Santo Tomás e quais que tiveram essa influência de Santo Agostinho, em que ponto? Não, eu vejo, por exemplo, se você pegar a Teologia da Graça de Tomás, em muitos pontos, eu diria, sei lá, 90% é a mesma coisa. Você vai, talvez tenha um ponto ou outro que Tomás talvez vai ali reorganizar, colocar de uma outra forma, entendeu? Tentar deixar de maneira mais precisa, né? Então, mas é nítido que muitos elementos da Teologia da Graça de Tomás estão muito vinculados a vários elementos de Santo Agostinho. Quando ele fala dessa realidade humana, entendeu? Do fim último do ser humano, essa coisa do desejo natural, da inquietude, né? E tudo bem que você fala inquietude, é um termo, uma expressão muito mais agostiniana do que de São Tomás. Mas é nítido que essa problemática do desejo, né, do impulso, quer dizer, qual é realmente... Está em Tomás, né? Lógico que aí é aquela história, se existe um fim natural e sobrenatural, já aí começa. Tudo né? bem, As leituras, as benditas leituras. Mas está ali, entendeu? A própria estrutura do ser humano, se você for ver. Às vezes eu vejo o pessoal coloca, mas em Santo Agostinho não está a expressão unidade substancial. Não. Né? Sim, a expressão não está mesmo. Isso. Porém, tem textos que ele deixa bem claro, olha, só existe ser humano se tem corpo e alma. Se não tem corpo e alma, não tem ser humano. Né? Ou seja, corpo sozinho, alma sozinha não é ser humano. Então, por mais que ele não use a expressão, a unidade para ele não é meramente acidental. Claro. Por isso que, repito, por mais que não tenha lá a expressão, ou pressupõe uma análise desse conceito. E nisso ele se afasta de Platão. Né? Exato. Entendeu? Então, são coisas que teria que analisar com mais calma. Então, eu vejo que tanto na antropologia, né, quanto em elementos de teologia, entendeu? Ele, de fato, vai ter, por um lado, a especificidade do Tomás, evidentemente, né? Principalmente se você já coloca uma carga mais presente e intensa de um Aristóteles, evidente que isso já vai levar a um certo distanciamento do Agostinho. Isso não tem como. Tanto que é aquele eterno livro do Gilson, né? Porque São Tomás criticou, né, o Santo Agostinho, o Avicenne, não sei mais quem lá. Então, aí você entra na questão da teoria do conhecimento, por exemplo. Né? Então, eu lembro que... lembro de teatro, quer dizer, li os textos, né? Não tem como lembrar, porque é final do século XIX. Não tava então, lembro de ter lido, que eles fizeram. O Diácono me salvou, é isso que eu quis dizer. Então, o grande ponto é esse. Quer dizer, quando o Papa Leão XIII, que também está na moda agora, né? Todo mundo fala do Eterno Leão XIII. Quando ele escreve lá Eterni Patris, né? Tem toda aquela coisa da patrística, mas principalmente de São Tomás, né? Como referência, o retorno dos estudos, e colabora, né? Para essa coisa não só da neoescolástica, mas do neotomismo. Né?
Aí, naquele contexto, alguns chegavam aí, o que nós vamos fazer agora? Né? Isso. Porque putz, não pode ir contra Tomás, não pode não sei o quê. Pelo menos alguns interpretaram dessa maneira. Né? E aí o pessoal procurou fazer de tudo para aproximar Santo Agostinho de São Tomás. Olha só. Aí alguns chegavam ao ponto de pegar a doutrina da iluminação de Santo Agostinho e dizer que ali simplesmente estava o processo de abstração de São Tomás. Não, nada a ver. Eu falei, rapaz, né? Aí Tá querendo botar o quadrado no cubo do Lego. Olha, tudo bem, circo. Pode até ter uma coisinha ou outra lá semelhante. Quer dizer que é a mesma coisa, é complicado, né? Então, eu vejo que nessa coisa da estrutura humana, né? Muitos... O problema, o que acontece, Diácono, é que a dificuldade aí é que você tem uma carga de interpretação sobre Santo Agostinho muito forte, principalmente a partir do século XVII. Né? Então, de fato, Santo Agostinho, é muito comum dizer, né? Ele fez uma metafísica da interioridade. Foi. Tá? Só que dependendo como eu entendo isso, você entendeu? Fica parecendo que Agostinho... ele é como se ele negasse a questão do ser. E isso é falso. Né? Então, eu vejo que ele também fez, dentro dessa metafísica da interioridade, alguns autores defendem isso, e me parece que é correto, ele também fez uma metafísica do êxodo. Né? Quando Deus revela o nome dele a Moisés. Olha só. E, portanto, você tem aí, né? Ou seja, é lógico, tem pessoas que vão... O Jean-Luc Marion vai propor outras coisas, vai fazer uma crítica disso. O Gilson vai defender isso, etc. Então, eu acho interessante, porque há ali uma metafísica, de uma certa maneira, do ser. Então, quando se fala a metafísica da interioridade, a interioridade agostiniana não é exatamente a mesma coisa, nem da subjetividade do Descartes, nem da intencionalidade do Husserl, você entendeu? Então, assim, por mais que tudo bem, pode ter influenciado, sei lá, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que seja no âmbito de elementos metafísicos, antropológicos, né? E teológicos, principalmente na questão da graça, eu acho que nesses pontos o Agostinho teve ali uma influência, uma presença. Fantástico. Você entendeu? E lógico, na questão do conhecimento, da teoria do conhecimento, aí tem as divergências dos dois lá. Mas eu acho que é bem interessante nesse aspecto. Né? E é lógico, o contexto que Tomás vive no século XIII, assim, o cara falar ali de Santo Agostinho tem que ser macho. Entendeu? Porque ali era o doutor. Não é isso mesmo? Entendeu? Então, assim, tanto que você tinha na Universidade de Paris, para a questão da vertente agostiniana, etc. e tal. O Boaventura, né, que vai dar uma... Então, o respeito, a autoridade... Muito né, grande. você ir contra. Então, você vê que... Isso eu acho interessante em Tomás, porque um elemento que é bem agostiniano, e é bem agostiniano mesmo, né, e o Papa Leão XIV já apontou isso e eu fiquei muito feliz. Porque, para Santo Agostinho, é aquela história, eu tenho que buscar a verdade. Eu tenho que amar a verdade. Eu tenho que buscar a verdade não pelos supostos benefícios que ela me dá, mas é a verdade pela verdade. Isso aí. Não é pelo prazer que eu poderei ter de conhecê-la. Né? Então, tá bom. Só que essa verdade, ela tem que caminhar junto com a caridade. Ou seja, a verdade sem a caridade é crueldade, e a caridade sem a verdade é sentimentalismo. Isso. Então, isso é bem agostiniano. Que era o lema de Bento XVI, não? Exato. Que era agostiniano então, também. por isso que eu até brincava quando o pessoal falava. Eu até fiquei quieto, não vou provocar. Mas quando falava, mas é o primeiro Papa agostiniano. Eu falei, em que sentido? Se for em relação da ordem, aí sim, é o primeiro. Agora, se for no sentido de pensamento, aí já teve outro. Isso. Você entendeu? Então, e o que eu estou querendo dizer com isso? Eu também vislumbro isso em São Tomás. Entendeu? Ou seja, tudo bem, o Agostinho frisou muito isso. Mas se você perpassa a obra de Tomás... Total. Você entendeu? Quando você pega vários momentos que ele discute, por exemplo, em relação a Deus. Né? Eu devo amar ou conhecer? É de uma honestidade intelectual impressionante. Você percebe? Mas E assim é uma coisa, quer dizer... Então eu percebo que, para ele, a questão da veritas é fundamental, mas a caritas também. Né? É a virtude das virtudes, quer dizer, sem caridade, né? Então, por mais que a verdade... Então, no meu entendimento, até São Tomás, ele chamou a atenção para aspectos dessa reflexão que você não vê em Santo Agostinho. Claro. Né? Isso não quer dizer... Não estou dizendo que Santo Agostinho não foi superficial, não é isso. Não. O que eu estou dizendo é que foi hiper profundo, muito forte,
mas tem pontos que ele não chamou atenção, que o Tomás veio e chamou. É interessante pensar que Santo Tomás aproveitou, né? Já tinha esses documentos, essas obras, esse pensamento pronto, e ele simplesmente aproveitou. Ele subiu nas costas de gigantes. Exatamente. Isso, é aquela coisa bem de medieval, né? Ou seja, que é bem distinto, muitas vezes, de uma certa postura moderna, né? Porque a modernidade, um Descartes da vida e outros, vem quer dessa jogar coisa fora meio de toda a ruptura, tradição né? anterior. Eu quero partir do zero. Não, que isso? Quero partir do zero. Ou seja, até hoje ninguém deixou nada aí que Não. fosse muito interessante. Então, o medieval tinha essa postura contrária, né? Tudo bem, olha, eu recebi um legado. Não quer dizer que esteja tudo certo. Isso. Mas eu não vou jogar fora o que é verdadeiro. Entendeu? Ou seja, eu fico com o que é real, é verdadeiro. E a gente tenta avançar, mas apoiado, então é a ideia de continuidade, né? É isso aí. E não não é uma mentalidade revolucionária, né? Essa que é a questão de ruptura, né? Isso. E hoje se estuda muito ainda Santo Agostinho, graças a Deus, e a gente tem observado no mundo, mas de modo especial no Brasil, um grande ressurgimento do estudo de Santo Tomás. Né? Sim. Santo Tomás virou pop. Santo Tomás virou pop, tá pop, graças a Deus, né? Chegou para não sair mais, né? Hoje a gente estava no congresso, o professor Sidney Silveira, grande amigo nosso, ele nas considerações finais da fala dele, ele falou: eu fico muito alegre, muito contente em ver que Santo Tomás chegou para ficar, né? Não sai mais. E o senhor começou esse podcast com essa provocação inicial, né? De Santo Tomás resolve essa insanidade que a gente vive hoje. Agora a gente tem que entender que insanidade é essa e como é que Santo Tomás resolve. Traga luzes para nós, professor. Eu acho que todos nós, até quem não é católico, quem não é tomista, tem a sensação de que tem alguma coisa confusa. O mínimo, né? Entendeu? Tá demais. Assim, é uma coisa, um relativismo, por exemplo, enorme. Se você pensa do ponto de vista ético, o problema é do relativismo, né? E não só o relativismo ético, mas o relativismo epistemológico também. Cada um tem sua verdade, cada um faz o que... Entendeu? E é paradoxal, porque ao mesmo tempo que as pessoas defendem isso, ao mesmo tempo elas também são autoritárias. Porque elas querem impor determinadas coisas. Não, mas o certo é isso. É porque não existe um relativismo prático, né? Porque se você é relativista, você já está defendendo uma posição, uma verdade. Você quer impor essa verdade. Então a coisa é confusa, né? Mas assim, no geral está aí. Aí você pega a questão antropológica, toda a cultura woke, né? Que, enfim, está sendo enfrentada, no meu entendimento, perdeu um pouco de força, mas ainda é muito forte, né? Então essa coisa de que você não tem natureza humana, você não tem ser humano, tudo é uma fluidez, né? É uma construção constante, etc. Você é resultado das suas escolhas. Então isso também é um outro problema, quer dizer, é angustiante isso também. Então você junta toda essa coisa de que tudo é fluido, né? Não existe verdade no sentido necessário e universal, tudo é opinião, tudo é perspectiva, né? A questão dos valores, tudo depende de ponto de vista, né? Ou cultural, o que é certo aqui não é certo lá, no outro lugar. Não tem uma estrutura humana básica, você entendeu? Então, no fundo, não tem identidade, só tem diferença, entendeu? Tudo tem data de validade, tudo muda. E me parece que o que está também por trás de tudo isso, né? E aí isso vai para a esfera religiosa também. Sim. A família, né? Não tem família, tudo é família, entendeu? Nem vou entrar nisso, mas enfim. Então você tem um monte de questões, mas me parece que o ponto central aqui são duas coisas, né? Querendo ou não, com tudo que foi acontecendo, desde o final da Idade Média, né, do século XIV, com Ockham e outros, mas também na Renascença, enfim, no próprio começo da modernidade, você foi estabelecendo, em primeiro lugar, a separação de fé e razão. Sim. Foi ocorrendo um processo de absolutização da razão. Entendeu? A razão como se fosse uma deusa, uma rainha, né? A tal ponto de se entender que ela era exclusiva. Ou seja, vai ser verdadeiro se a razão dizer que é verdadeiro. Vai ser falso se dizer que é falso. Então, Deus existe, a razão dizer que ele existe. Se não disser, acabou. Né? Então, você vai assim... E esse racionalismo, ele seja de uma vertente intelectualista, como o Descartes, mas os empiristas também, de uma certa forma, eram racionalistas. Eram. E, às vezes, no meu entendimento, né, o pessoal, às vezes,
coloca... Oposição, né? Que não é, ou seja, Não. empirismo ou racionalismo. Não, os extremos se tocam aí. Não, ou seja, o empirista, ele também é um tipo de racionalista. Uhum. Porque, na realidade, o que você tem é o grande racionalismo do século XVII. Só que é lógico, você vai ter duas vertentes. Você vai ter um racionalismo de vertente mais intelectualista ou inatista, que é o Descartes, e um racionalismo de vertente mais empirista, falando na questão da sensação ali, etc. Pronto. Né? Mas há um racionalismo ali, tanto num caso quanto no outro, entendeu? E principalmente essa ideia de que, olha, a razão sozinha dá conta de tudo. Acabou. Né? Então, aquela síntese que o século XIII, Tomás e outros tinham feito, vai sendo criticada. Você já tinha sido começada por Scotus, depois o Ockham critica mais ainda, e a modernidade vem e suplementa isso. Só que aí o que acontece? Esse é o X da questão aqui. Porque quando você exalta demais uma coisa, quando você começa a ver as limitações, as falhas, você sai de um extremo e vai para o outro. E você pode ver, é o que aconteceu na modernidade. O Fulton Sheen, em vários livros, ele chama atenção para isso. Se você pega um livro do Fulton Sheen como Deus e a Inteligência na Filosofia Moderna, né, que, se eu não me engano, é a tese de doutorado dele, que ele fez em Louvain, acho que em 1930, uma coisa assim. Então, é uma coisa assim que você fala, meu Deus. Né? Porque, de fato, você exalta. Né? Razão, razão, razão. A hora que você vê, é aquela história, a hora que você vê a falha do cristal, né? Você fala, tem um risco aqui, rapaz. Né? Então, a hora que começou a ver as limitações, as dificuldades, não sei o quê, só que aí você sai do racionalismo, vai para onde? Para o irracionalismo. Você passa pelo ceticismo, né? Aí você começa a colocar tudo em dúvida, né? E aí você vai chegando à conclusão de que a razão humana não é capaz de atingir a verdade. Não. Por quê? Porque, no fundo, você vai começando um processo de que o ser humano não é capaz de conhecer o real, de conhecer a realidade tal como ela é. Ou seja, eu não atinjo o ser. Eu não atinjo o ser. Esse é o X da questão. E aí é óbvio, passa por isso e chega no irracionalismo, no sentido de que, já que a razão não dá conta, eu não atinjo a realidade e o ser, o que sobra? Sei lá, os sentimentos, os desejos, né? E aí vem tudo quanto é tipo de irracionalismo em todos os aspectos. Seja de questões religiosas ou, enfim, de éticas, etc. e tal. Então, me parece que, historicamente, foi acontecendo mais ou menos isso. Então, a separação de fé e razão levou a esse endeusamento, depois foi vendo as limitações, foi o ceticismo e acabou no irracionalismo. Você vê isso e esse paradoxo claramente no século XVIII, por exemplo, que é o século das luzes, o iluminismo, ao mesmo tempo que você vê já a exaltação, mas você já vê sinais de irracionalismo no próprio século XVIII. Né? Ou seja, por exemplo, de práticas religiosas, ou a própria questão da religião, por exemplo, conceito de religião, conceito de Deus, vai sendo desvinculado totalmente dessa questão da razão. E cada vez mais Deus, a questão da religião, vai ficar uma coisa meramente subjetiva, passa pelo sentimento, etc. e tal. Não que isso não tenha valor, eu não estou dizendo isso. Não é isso. Só que só foi para isso. É isso. E aí o que é interessante é que, dentro dessa questão de fé e razão, há um outro pontinho aqui que é fundamental. Muda-se o conceito de razão. Esse é o ponto que o pessoal às vezes não entende. Então, o conceito de razão foi modificado. Então, o que, sei lá, os clássicos, os medievais entendiam por razão e por inteligência, não é a mesma coisa que os modernos entendem. Então, vai se mudando o conceito de razão e inteligência, você entendeu? Ou seja, é como se a razão antiga virasse o que o moderno chama de inteligência, a antiga razão, e a antiga inteligência, sei lá, alguns vão chamar depois de intuição, a coisa fica meio... Né? Então, vai se mudando esse conceito, e isso tem desdobramentos. E é nítido que o conceito de razão que foi prevalecendo, até chegar ao ponto que para essa distinção de razão e inteligência foi se perdendo, tanto que hoje em dia se fala razão e inteligência é sinônimo para a maioria das pessoas. Aí quando o cara vai estudar na Idade Média, mas não era uma coisa ratio, intelectus, né, ou inteligência, etc. Aí fica meio assim, meio perdido, porque fazia essa distinção. Então muda o conceito, passa a ser a mesma coisa, isso tem desdobramento. E o que prevalece? Uma razão instrumental, uma razão tecnocrática, uma razão que, sei lá, ela é muito boa no sentido assim de intervir, de fazer técnica. É uma razão técnica, é poética. Né? Então, que você pode ver no mundo moderno contemporâneo. A gente é muito bom para inventar celular. E a inteligência artificial, né? Sim. Isso inteligência virou um computador. Mas quando você faz pergunta, conta, você é inteligente. Mas é terrível. Mas quando você pergunta o sentido, a razão, o porquê, não, aí já não chega, não alcança. Entendeu? Quando você começa a entrar em outras questões que não são essas,
fica todo mundo, tipo, cada um aí, cada um tem sua opinião, acabou. Entendeu? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Só que junto com isso, aí acho que veio aquilo que eu falei, vem a grande consequência, né? Que você chega à conclusão de que o ser humano não conhece o ser, não conhece a realidade. Não. No máximo que você conhece é, sei lá, como diria Kant, né? Conhecemos a realidade tal como ela se apresenta para nós, né? Fenômeno, etc. e tal. Né? E fenômeno nesse sentido, quer dizer, como é que eu conheço? Conheço do jeito humano. Conheço a partir de uma estrutura que está em mim que me leva a entender as coisas dessa forma. Mas eu atinjo, não sei. Não sei, né? Acabou, a questão nem se coloca. Entendeu? Esse é o jeito humano. O jeito humano, ou seja, o que é possível é isso. Né? E é óbvio que isso tem consequências, isso tem implicações. Só que junto com isso, me parece, que aí aconteceu outra coisa. Eu não parto mais do ser. Eu parto do pensamento. Isso. Por isso que Descartes vai fazer uma metafísica da subjetividade. O sujeito é o pensamento. É o giro copernicano aí. Entendeu? Então, assim, aí eu parto do pensamento e não parto mais do ser. Eu acho que nesses pontos, Santo Tomás já nos ajuda muito. Porque me parece que tem ali dois grandes princípios do pensamento dele, né? De que o ser precede o pensamento. Porque eu, quando penso, como que eu vou pensar se eu não pensar em algo? Seja um ente real, seja um ente razão. O objeto do intelecto é o ente. Percebe? Então, assim, e aí ele vai discutir tudo isso. Quer dizer, como que, de fato, não tem como o pensamento ser anterior ao ser. Então, o ponto de partida é o ser é anterior ao pensamento. Em outras palavras, o próprio exercício do pensamento da linguagem já pressupõe o ser, senão não teria sentido. Então, acho que essas análises que Tomás faz, né, são fundamentais serem retomadas, entendeu? Independente que eu digo, de repente ele resolveu tudo, eu não estou nem discutindo se ele resolveu tudo. Mas o que eu estou dizendo é que ele chama atenção para determinados aspectos, ele nos dá elementos para compreender melhor essa confusão que se estabeleceu. E essa precedência do ser também não é simplesmente uma precedência temporal ou de ordem, mas, por mais que seja redundante esse termo, é uma precedência ontológica mesmo do ser. Sim, ser porque é o fundamento do pensar. Porque a grande questão é aquela história. Por mais que a minha, né, eu tenha ali corpo e alma e tenha a minha inteligência, a inteligência naturalmente ela busca o ser. É esse movimento, né, intencional, essa intencionalidade. Ela busca o ser para quê? Para entendê-lo, para compreendê-lo. Tanto que é aquela ideia, o que é a verdade? A verdade, nesse aspecto, nada mais é do que o ser compreendido presente na inteligência. Então, o processo de abstração aqui é fundamental. Por isso que, tudo bem, começa pelos sentidos, né? Todo o trabalho de sentidos externos, internos, a inteligência já está presente, o intelecto agente, ou seja, vai ter de resultado disso a imagem da espécie sensível, né? O intelecto agente age em cima disso e aquilo que está em potência ali é atualizado, e nesse processo se gera a espécie inteligível, que já está expressando a essência. Né? O intelecto possível ou passivo recebe isso, entende essa essência que está ali, expressa no verbo mental e depois a questão do conceito. Tá vendo? Para quem é agostiniano, até que o senhor tá com a lição de tomismo em dia. E o que é interessante, porque aí, nesse processo, lógico que tem gente que vai dizer, então eu conheço o conceito. Não, eu não conheço o conceito, eu não conheço a ideia de árvore. Porque o processo começou com a árvore que eu vi e toquei. É isso. Né? E aí teve o processo de assimilação, né? Ou seja, eu assimilei, a árvore entrou em mim. Evidente que de forma intencional, ou seja, material. Porque imagina a árvore entrando no olho, esconder um pouco. Não é muito legal, não. Né? Então, assim, então entra, beleza, assimilei a forma. Né? A forma dela foi assimilada. Nesse processo é que eu vou conseguir distinguir o que é necessário, o que é particular e universal, necessário e contingente, para chegar nessa questão do que estava ali em potência. É isso. Então, o que é interessante aqui, e esse ponto me parece importante, porque o intelecto agente, ele pega a espécie sensível, ele não acrescenta nada, ele não tira nada, ele não acrescenta nada. Mas o que é interessante é que, na medida em que ele entra em contato com o ser, por intermédio dos sentidos, ele capta os princípios do ser. Então, isso mostra que os princípios lógicos e os princípios do ser são os mesmos. O que rege lá, rege aqui. E ele, né, evidente que aí Tomás vai dizer porque foi criado assim por Deus, Deus nos fez assim, com essa capacidade, né,
de captar, ou seja, de maneira inata temos aqui essa possibilidade, isso desperta ou é captado, né? Começa a discussão, né, de tomistas. Mas o grande ponto é que, de fato, ou seja, quando eu faço todo esse processo, começa pelo sensível, vai no âmbito intelectual, isso já está junto desde o primeiro momento. O conceito é o meio pelo qual eu expresso o que eu conheci. Não é o que eu conheço. A ideia não é o que eu conheço. A ideia é a maneira de expressar aquilo que eu atingi. Claro, o conceito é uma expressão da essência da coisa que você está conhecendo. Então, uma coisa, quer dizer, mas tudo isso é possível, por isso que é a questão dos sentidos. Por isso que é lógico, isso vai gerar outras dificuldades, porque então o que eu faço com aquilo que eu não tenho apreensão sensível, né? Que não se souber os sentidos. Então, é Deus, liberdade, alma, sei lá. Sim. Como é que faz, né? A imortalidade, essa questão. Lógico, aí todo mundo sabe. Como que a alma conhece separada do corpo, né? Santo Tomás vai tratar dessa questão. Entendeu? Então, tudo bem. Aí você vai ter que ampliar a reflexão, vai ter que mostrar, não, então vamos ver como é que funciona esse negócio aí. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a primeira coisa, quando, né, São Tomás tem sentido dizer que ele pode ser um certo remédio para esses desafios ou loucuras contemporâneas. Me parece que sim. Eu entendo que sim. Eu acho que ele fornece critérios, elementos, princípios para mostrar que, olha, nós temos motivos suficientes. Ou seja, se você se colocar numa postura de observação, observe a realidade, né? Observe a realidade sem nada no sentido de coisas pré-concebidas. Observe, capte. E a partir das suas capacidades naturais, vai tentando entender isso. Acabou, vai elaborando lá o que vai possível, vai tentando dar nome desses negócios. Né? Então você vai vendo, quer dizer, me parece que a gente tem motivos suficientes para dizer que é altamente razoável dizer que o ser é anterior ao pensamento. Porque se eu digo, né, a impressão que eu tenho é que Tomás nos permite levar a pensar dessa forma. Quer dizer, se eu digo que a inteligência, né, o pensamento enquanto ato da inteligência, né? Então, a inteligência é anterior ao ser. Se ela é anterior à realidade, né? Então, se eu quero dizer, não, mas o ser, sei lá, como diz hoje, né? A realidade é uma construção da inteligência. Tá. Ok. Então, se a realidade é uma construção da inteligência, a inteligência é anterior à realidade. Ok. Mas a inteligência só existe na medida em que ela faz parte dessa realidade. Ou seja, na medida que ela faz parte do ser e da realidade, é que ela existe. Chega a ser pleonástico. Logo, se ela para ela construir a realidade, tem que ser anterior. Se ela é anterior à realidade, então é como se ela tivesse que existir antes de existir. Como é que pode? É contraditório, não dá nem para falar, não dá nem para entender. Fica uma coisa um pouco... Então, assim, é óbvio que existe uma outra hipótese. Em que sentido? Porque quando eu olho para a inteligência humana, o que eu vejo? Temporalidade, mutabilidade. E aí esse quadro que eu disse. Mas alguém poderia dizer, tá, mas a inteligência pode ser anterior à realidade. Sim, desde que seja uma inteligência absoluta e eterna. Isso, pronto. Então não é... Mas aí está apontando para outra coisa. Exatamente. Então estou falando de uma outra inteligência. Aí só está me dizendo que vai acabar sendo o próprio ser. Exato. Que é Deus. Exato. Aí é o acto. E aí acertou. Aí acertou. A sexta outra via coisa. agora. Fez a resolução Então, pelo intelecto. Entendeu? Então, assim, eu acho que esses elementos, a maneira como ele pensa, a relação entre o pensamento e o ser, e a fé e a razão, muito bom, né, mostra que, de fato, né, por exemplo, a fé e a razão, né, a fé não substitui a razão. A fé pressupõe a razão, porque ela é um ato da inteligência movido pela vontade que foi tocado pela graça. Isso. Entendeu? Então, tudo bem. Isso não quer dizer que a fé também não seja um dom de Deus. Então, é lógico que tem um elemento da graça, tem a questão do dom, mas, ao mesmo tempo, é um ato humano. Mas é um ato, quando eu creio, sou eu que creio. É isso. Usando as minhas potências. Agora, por um lado, é um ato humano, mas, evidentemente, que é possível na medida em que Deus me ajuda. Ponto. Mas não substitui. Então, a razão está pressuposta na fé, e o que eu acho interessante é isso, quer dizer, a fé também te leva a ir além. Ou seja, que há um outro elemento também aqui que é fundamental em Tomás, que é a ideia de que eu não tenho só o natural, né, eu tenho o sobrenatural, e o sobrenatural pressupõe o natural. Portanto, o filósofo é aquele que argumenta, e o teólogo também é aquele que argumenta. Só que a diferença é que o filósofo ele argumenta a partir da observação da realidade e a partir da luz natural da razão. É isso. Né? A partir dos princípios racionais. Enquanto que o teólogo ele argumenta
não só a partir disso, mas a partir da revelação. A partir do a que partir Deus do falou. dado revelado. Né? Portanto, da fé. Acabou. Então, no fundo, quer dizer, e a teologia, evidentemente, ela amplia. Né? Eu brinco, eu sempre falo, para mim, tanto a filosofia quanto a teologia é uma grande árvore, né? E, portanto, as raízes, o tronco, tudo isso é filosofia, entendeu? Mas se você pegar o píncaro dessa árvore ali, é a teologia. Então, é nesse sentido, por isso que, para mim, a verdadeira filosofia é aquela que dá a base e, ao mesmo tempo, ela te convida, né? Ela fala, olha, a estrutura do mundo, a realidade, é isso. Né? E justamente por ser isso, você precisa ir além de mim mesmo. Ou seja, a própria razão, ela vai vendo a necessidade de transcender. Né? Ou seja, Tomás diz isso na Suma contra os Gentios, nos primeiros capítulos. Eu não me lembro se é no capítulo 7º ou 8º, ali na introdução, quando ele diz que é muito absurdo uma pessoa dizer que algo é errado, é um equívoco ou é falso, só porque ela não entende. Ou seja, o fato de eu não entender uma coisa só prova uma coisa, que eu não entendi. A minha ignorância. Entendeu? É só isso. O caminho, a razão não alcança aquilo. Não diz nada do Aí ele objeto. fala, se o nosso conhecimento não consegue esgotar nem as Nenhuma coisas mosca. sensíveis, como é que você vai querer? Então, por quê? Uma coisa é dizer, tá bom, meus sentidos, a minha razão, alcança até aqui. Tá, mas o fato de alcançar aqui não quer dizer que a realidade só vai até aqui. Pode haver uma dimensão da realidade que transcende a minha capacidade de apreensão. Então, eu acho que o primeiro ponto, eu focaria esses princípios, esses elementos. Né? E, lógico, a gente poderia entrar naquela questão das várias teses tomistas, né? Acho que é 24, né? As 24 teses tomistas, etc., que Pio, esqueci o nome do Papa, que aprovou. Que né? trouxe. E que frisava tanto, dizendo, olha, essas teses, esses princípios, critérios, nos ajudam em vários aspectos, né? Ali no sentido mais minucioso. Mas, falando de maneira mais geral, eu diria isso. Acho que para a gente poder enfrentar... Porque, para mim, Diácono, a grande questão hoje é essa. Para mim, o grande ponto é esse. Né? O nó ali é esse. Ou seja, se nós entendemos que o ser humano pode conhecer a realidade, o ser, as consequências são... Se não pode, só pode ficar na aparência ou no fenômeno, ou nessa maneira, as consequências são outras. Claro. Para mim, a grande questão do século XXI, vão ter duas grandes questões no meu entendimento. A primeira é essa, as questões mais epistêmicas. Né? Essa própria, que no fundo, se fôssemos usar uma linguagem mais atual, é a relação, né, não só da mente com o cérebro, mas da mente com a realidade. Né, e desse cérebro com a realidade. Então, para mim, a filosofia da mente vai ser as grandes questões. E, junto com isso, é lógico, o século XXI vai perpassar questões antropológicas, né, a questão da realidade humana. Essa filosofia é o fundamento para a resolução do problema, assim como o ouvido desta filosofia é a causa dessa insanidade que a gente vê. Por mais que as pessoas não saibam, né? Ou seja, o cara que é relativista, que na prática está falando, não, a verdade não existe, eu tenho a minha, tu tem a tua, tá beleza. Esse cara não sabe nada de Hegel, de Kant, de Hume, de nada. Mas, na verdade, ele está bebendo dessa tradição, né? Das porque no fundo parece uma coisa legal, tudo, mas é tudo muito confuso. Por exemplo, quando o cético diz assim, você procura, né? Aí tem ali um problema, uma questão, você analisa, vai buscando, aí você vê várias respostas e opiniões diferentes. Aí, como você não tem critérios objetivos para saber qual é mais, qual é menos, então você epoquece, suspensão de juízo e vida que segue. Né? Portanto, devemos fazer isso. Né? Ou seja, no fundo, a gente tem que entender que a gente só vai buscar. Tem que buscar e segue a vida. Mas o que é interessante, porque quando ele diz que a gente sempre vai estar em estado de dúvida, que sempre está buscando, na realidade, se ele propõe isso, é porque ele encontrou alguma coisa. Claro. Entendeu? É isso que é estranho, porque no fundo como eu não encontrei, então tem que ser assim. Pronto. Mas quando você diz tem que ser assim... É uma tese, aqui é porque alguma coisa você encontrou que te levou a essa conclusão. Por que eu tenho que fazer a hipoqué? Por que eu...
Então fica uma coisa, repito, né? No mínimo estranha. Sim. No mínimo estranha. Então, o relativismo é a mesma coisa. Não tem verdade universal, mas quando você afirma isso... Já é uma Tanto verdade que, para mim, universal. o ceticismo relativo mais difícil de ser combatido é o do sexto empírico. Porque o sexto empírico, ele chegava e dizia, nem isso você pode afirmar. Olha só. Nem Ele isso. era fiel a... Entendeu? Falar, você não pode dizer que a verdade não existe, você não pode afirmar que não é possível conhecer a verdade. Porque quando você afirma isso, já é dogmático. Sim. Né? Então, assim, eu acho que tem questões lá no pensamento dele, mas para mim é o mais difícil de você refutar. Porque ele diz, nem isso pode ser dito. O problema é quando ele fala, nem isso pode ser dito, isso é uma verdade também. Então, é isso que eu estou falando. Claro, a questão é, por que mas não pode? se entende. Entendeu? A honestidade então, intelectual. São coisas que eu falo, bom, então você tem, de fato, acho que essa questão epistêmica, se eu posso conhecer ou não a realidade, essa coisa de uma absolutização da razão, mas ao mesmo tempo você põe um monte de limites, são umas coisas meio... Você põe limite, mas não reconhece que ela precisa de ajuda, né? E aí, portanto, a fé pode nos ajudar muito nesse aspecto, mas a encrenca da fé ter virado também muitas vezes só questão de sentimento. Então você tem um conjunto de fatores que atinge profundamente a sociedade, por exemplo, o ser humano. Você pega hoje as grandes questões antropológicas, quer dizer, quando você pergunta o que é o homem, tem gente que vai dizer, nem essa pergunta pode ser feita. Eu não posso perguntar o que é, porque esse já pressupõe que tem uma essência, identidade, né? E o ser humano é vida, e vida é movimento, tudo muda, é construção. Tem uma essência. Né? Então, o Tomás, o que eu acho interessante, porque por mais que ele deixe bem claro que existe uma realidade objetiva e que o ser humano é capaz de atingir essa realidade, mesmo que o nosso conhecimento, evidentemente, não esgota isso, né? Ou seja, eu conheço a essência da coisa, mas eu não conheço essencialmente a realidade, que aí é outra coisa, né? É interessante porque, se você for ver, tanto na Suma como em outros textos, ele diz, tá, existe uma realidade objetiva e nós podemos conhecê-la, mas nós podemos conhecê-la ao modo humano. Isso, claro. Isso é muito interessante, porque isso mostra, né, quando ele fala no De Veritate também, em outros textos, que o ato de conhecer, né, de chegar à essência, não é uma fotografia. Não. Você entendeu? Eu não estou tirando fotografia. Então existe a participação humana, entendeu? Os sentidos, a inteligência, a vontade, etc. Então é interessante, porque ele não nega isso. Ou aquela história, se fosse usar o termo de hoje, né? Existe uma realidade objetiva, mas é evidente que existe também um aspecto subjetivo. Mas não a tal ponto de adulterar. Gênio. Entendeu? Ou seja, eu conheço essa realidade, mas ao modo humano. E nesse modo humano, vou conseguir atingir até um certo ponto aquilo ali, mas é a coisa, ou seja, eu não estou conseguindo o fenômeno do livro, é o livro. O livro é isso. O idealismo não passa no crivo de uma experiência muito simples. Se coloca na frente de um carro que está se aproximando de você e começa a pensar, esse carro não existe, esse carro não existe. Ele vai te esmagar. Aí você vê a realidade se impondo à sua inteligência. Vai te esmagar, cara. Não, é aquela história. Existe a dimensão subjetiva. Sim, o problema é quando você radicaliza a tal ponto de dizer duas coisas. Quer dizer, primeiro, que não existe realidade objetiva. Esse, para mim, é o mais complicado. É o crasso. Né? E o segundo é o que eu falei, quando você também existe, mas não posso conhecer. Não atinge isso daí, entendeu? E aí eu acho que vem as consequências. Então você pega hoje, repito, né, eu me sinto tal coisa, eu me vejo assim, ou seja, não tem natureza humana, porque se tiver natureza humana, então o senhor não tem liberdade. Porque a natureza, na realidade, eu tenho liberdade justamente pelo tipo de natureza humana, de natureza que eu tenho. A pedra, a planta, o cachorro não tem liberdade porque não vai perder a natureza dele. Então a liberdade não nega a natureza. É isso. A natureza não nega a liberdade. Né? Então, quer dizer, eu tenho liberdade porque faz parte do meu modo de ser. Faz parte da sua natureza. Entendeu? Da minha estrutura. E a liberdade também não nega a natureza, porque o teu ato voluntário, Então, o fato de eu ter uma natureza mostra que eu posso ter a liberdade. Isso. E o fato evidente de eu ter liberdade, o que acontece? Não te violenta a tua natureza. Exato. Agora, limita, evidente. Eu acho que o grande problema não é se eu tenho liberdade ou não. O grande problema é, na medida que você diz que tem uma natureza no sentido metafísico, você tem liberdade, mas você não tem liberdade absoluta. Total, claro. Por isso que o Cornélio Fabro vai falar, né, da liberdade como criatividade participada. Porque a liberdade imparticipada é a de Deus,
que é o ato Sim, puro, que sim. pode tudo. É isso mesmo. Então, Nós não podemos tudo. não, e aí puxa um outro ponto, né, Diácono? Ou seja, que eu acho que São Tomás também é maravilhoso nesse sentido, quer dizer, com esse realismo dele, né? Tá, olha para o mundo. Olha para o mundo e olha para a realidade, né? Óbvio, primeiramente sensível, né, física. E o que você vê? Quer dizer, você encontra um monte de entes, tá? Então não é só Deus que é uma substância, existem outras substâncias. Só que eu acho que a grande tirada do Tomás aí, que pode nos ajudar muito, é isso. Quer dizer, tá bom, eu olho para o mundo, olho para as coisas, olho para os seres, e eu vejo que tudo isso é contingente. Em que sentido, né? Não lá da terceira via, mas a grande questão é que existe nos seres materiais uma composição física de matéria e forma, né? Mas a grande questão é que também existe a composição metafísica. Exatamente. Ou seja, as coisas são... Existe a composição metafísica de ato e potência, essência e existência. Essa é a composição metafísica. A composição física é matéria e forma. Os seres sensíveis são constituídos de matéria e forma, composição física, mas também tem a composição metafísica. Todos. Ou seja, a potência, né, e essência e existência. Enquanto que o anjo e a alma humana não. Só tem composição metafísica. Exatamente. Né? Agora, por que eu estou colocando isso? Porque aí tu fala, então você tem Deus aqui, Deus é uma substância. Então é aquelas categorias que ele pega do Aristóteles. Então o conceito de matéria e forma, ato, potência, substância e acidente, vem de Aristóteles. Né? Para mim, a grande tirada do Tomás é que ele pega a matéria e a forma, né? Ou melhor, ele pega o conceito de ato e potência. Aristóteles aplicava o conceito de ato e potência muito à matéria e forma. Pronto. Ou seja, a matéria que está em potência para a forma. E, portanto, era aquilo ali. Tomás não. Tomás pega isso e aplica o conceito de ato e potência na essência e na existência. Então, a existência está em potência para com relação à existência. A essência em potência com relação ao ser. Existência, né, ao ser. Uhum. Bom, isso mostra o quê, então? Isso mostra que a essência nada mais é do que a expressão das possibilidades de modo de ser. É isso aí. E a grande questão é que quando você dá a definição de algo, a definição expressa a essência, mas não a existência. Isso mostra, portanto, que não existe só uma substância. Existem várias, mas, por outro lado, só tem uma substância que é necessária. Por quê? Porque nesse ser subsistente, nessa substância que é necessária, que é Deus, Deus é necessário justamente porque, na sua definição, quando expressa a sua essência, expressa a existência. Eu sou. Ou seja, exato. Então, ser e essência é a mesma coisa. Na medida em que ser e essência é a mesma coisa, ela é necessário porque a sua existência é a sua própria essência. Enquanto que no restante tudo é tudo contingente, porque a existência não faz parte da essência de nada. Porque a coisa não era e passou a ser. Mas o grande problema é que ela não era e passou a ser, mas ela poderia não vir a ser. Pronto. Ela era possível. Então ela era um ser possível e se tornou atualizado, real. Mas poderia não ter acontecido isso. E mesmo esse ser real poderia não ter existido e vai deixar de existir. Então como é que você explica a totalidade da existência dos seres contingentes se só existe contingente? Então, essa estrutura da realidade, quer dizer, você tem Deus, né, que é um espírito incriado, né, que não tem composição, né, ser e essência, ou seja, ele é o próprio ato de ser, o ato puro. Você tem o anjo, mas aí tem composição. Né? Não de matéria e Não forma, exato. mas sim... A essência dele é simples. Claro, alguns aristotélicos mais raiz falavam do ilemorfismo universal, não entendiam que existia uma composição mais profunda que isso, porque aí, se você... Aí volta Santo Agostinho. Se você for ver quem colaborou, talvez um pouquinho para a discussão do Boaventura com Tomás, foi o Agostinho. Por quê? Em alguns textos dele, né, enfim, começa as leituras, as discussões, mas ele dá a entender dessa coisa meio de uma matéria incorpórea, de uma matéria espiritual. Isso, E o sentenciar a negócio potência... fica. Me parece que ele não desenvolve isso. Entendi. Tá? Mas ficou ali. Ficou no ar. E aí, o Boaventura e outros falaram, não, anjo tem matéria espiritual, incorpórea. Matéria sem quantidade. Mas me parece que a motivação era essa. Tipo assim, se eu não disser que tem... Vai pensar que é o ato puro. Então, eu não vou conseguir diferenciar de Deus. Isso. Entendeu? Então, assim, tem que ter composição.
Eu acho que aí é outra tirada do Tomás. Por isso que quando ele aplica a potência na essência e na existência, ele ganha nesse sentido. Ganhou. Porque não tem só composição física. Isso. Tem composição metafísica. Então, o anjo, ele é composto. Entendeu? Só que a diferença, ele é composto de ser mais essência. Exatamente. E a essência dele é simples. Mas não quer dizer que ele seja totalmente simples. Né? Isso. E a alma humana é a mesma coisa. Aí sim. Ser mais essência também. Ela sozinha. Aí volta de novo na antropologia. Ou seja, a alma humana não é um homem. Um homem pressupõe já uma alma unida à matéria. Uhum. Né? A própria questão do corpo. O que é um corpo? Não é só matéria. É uma matéria segunda, que já é a matéria com forma, que é a alma que vai estar ali. Então, quer dizer, ele vai construindo todo esse raciocínio e mostrando que nessa estrutura da realidade você parte de Deus, ontologicamente falando, né? As substâncias separadas, os anjos, como ele fala, a alma humana pensada separada, mas na realidade, quando fala do homem, aí já é ponto de intersecção, está de um lado, está no outro. Isso. E aí, nos seres sensíveis, é o mineral, é o vegetal, é o E essa é a animal. estrutura da prima pars. Sim. Certinho. É isso mesmo, entendeu? Então, assim, aí você olha isso. E o que é interessante, aí o pessoal fala, então Tomás partia de Deus. Não. Por isso que ele diz em vários textos, olha, sim, a primeira coisa é a metafísica. Só que aí não tem como partir dela, porque pressupõe um monte de outras coisas. Ou seja, Deus é o primeiro na ordem do ser, mas ele é o último na hora do conhecer. Isso. Porque não tem como. Eu parto Não tem como. pela maneira humana, começa pelo sentido. Tem gente que quer começar a Então, estudar pode Santo ser feito. Tomás lendo as 5 vias. Eu falo, rapaz, olha, você pode até entender alguma coisa, mas em profundidade para eu te explicar as 5 vias, cara, eu tenho que te ensinar a filosofia da natureza, te falar o que é ato, o que é potência, o que é matéria, forma, movimento. Você não sabe o que é ato e potência, como é que eu vou explicar a primeira via? Não sabe o que é ser e essência, como é que eu vou explicar a 4? O que é necessidade de contingência, a terceira? Então, quer dizer, causa, não sabe as causas, como é que eu vou ensinar a segunda e a quinta? Não, pressupõe várias coisas. Né? Então, aquela história, a metafísica, sim, é o mais sublime, é o mais elevado. Mas você não tem como tê-la como ponto de partida. E, professor, hoje se discute todos esses temas de modo muito superficial, não? Sim. Hoje na internet o pessoal tem acesso a 1, 2 obras. Assim, a internet, ela, na minha opinião, assim, ela tem um aspecto positivo e negativo. Né? Ou seja, o aspecto positivo é que mais pessoas podem ter acesso a várias coisas, mais pessoas podem ter voz, né? Falar, questionar. Mas também fica uma confusão, né? Você não tem orientação. Uma cacofonia, né? É uma coisa que... Então, você corre o risco. Na medida em que você dá espaço para todo mundo, e como tem tudo quanto é tipo de pessoas e grau de conhecimento, então é natural que na internet você vai encontrar algumas coisas profundas, boas, e vai encontrar muita loucura. Muita loucura. Né? E aí, junto com isso, é lógico, a gente vive numa sociedade do fast food, né? Tudo tem que ser rápido, tempo é dinheiro, tudo não sei o quê. Então, as pessoas não têm paciência para ler, para meditar, para conversar, para refletir, para analisar, para dar um tempo, né, para digerir. Então, assim, como tudo tem que ser muito rápido, aí o cara tá virando um vício, porque muitas vezes, né, o cara tá viciado ali no vídeo de 1 minuto, 5 minutos no TikTok. Nem lê mais, né? Entendeu? Perdeu até essa habilidade. Tanto que, na minha opinião, no sentido positivo, a gente está passando por uma mudança, se você for ver. Por quê? Se você olhar, sei lá, 3 anos atrás, não se tinha tanto podcast. Não. E aí começou a voltar. Que é um conteúdo mais longo, é. Você entendeu? Então, assim, você tem podcast, no mínimo, sei lá, de 1 hora e pouco. Sim. Mas tem podcast de 2, 3 horas. Tem. E o pessoal assiste. E as pessoas assistem. Então, quer dizer, isso é um sinal, né? Isso não quer dizer também que um podcast de 2, 3 horas necessariamente é profundo. Pode ser uma ilusão. Né? Pede a Porque pizza depende do aqui. que é falado, porque, né? A gente pode ficar falando do jogo do Parmeira. Então, quer dizer, não tem umas coisas assim que... Né? Então, só o tempo não basta. Mas é óbvio, geralmente, um podcast muito longo é porque, de fato, fez-se ali uma análise um pouco mais robuscada. Isso na internet a gente vê muito fácil, né? E como o senhor que está aí no ambiente acadêmico também, como é a investigação de Santo Tomás, se existe, se alguém trabalha nesse sentido. Hoje na academia. Eu vejo assim, academicamente falando, assim, existe um certo espaço, enfim, para as pessoas que querem estudar o mundo medieval, né? Seja Agostinho, Tomás, não sei o quê. Mas, no geral, eu percebo que há um interesse muito maior por Santo Agostinho. Né? Se você for ver a quantidade de mestrados, doutorado, pesquisas, tem bastante gente que estuda Santo Agostinho e outros autores, né? Não só Agostinho.
mas eu diria que ele ganha. Você vai ter alguém ali estudando Scotus, vai ter estudando Guilherme de Ockham, sei lá. E tem alguns que estudam São Tomás, mas são poucos. Então, é interessante porque você vê, enquanto sociedade, institutos, pessoas, grupos, né, falando muito de São Tomás. Né? Até grupos, não só católicos, mas também de tradição reformada, sei lá. Então, você vê esse interesse. Mas no meio acadêmico, não é que não tem, mas não tem tanta gente assim que estuda, não. Né? Agora, é interessante como os alunos, isso é interessante, como os alunos, não sei o quê, muitas pessoas vêm apresentando uma curiosidade, um interesse, né? Talvez porque na internet realmente tem se popularizado muito. Né? Isso. Agora, evidente que o que predomina no meio acadêmico realmente não é nada disso, né? Ou seja, é o pensamento moderno, contemporâneo. E aí é o que a gente falava antes, né? A gente vertentes. tem que criar esse espaço, né? Tem que incentivar esses que têm os grupos de estudo, que gostam de ler, são curiosos, de que eles entrem no âmbito acadêmico também, se formem como professores, quiçá. O que eu sempre falei, pessoal, né? Eu acho que, lógico, eu não acho que é todo mundo que vai ter essa vocação para academia, que vai fazer mestrado, doutorado, e nem é menos pessoa por causa disso, né? Não. Mas precisa, né? Ou seja, ter aqueles que se sentem chamados, têm capacidade, ter essa paciência, né? Porque o meu acadêmico ele tem a sua especificidade, né? Ou seja, a academia tem os seus rituais, né? Então, às vezes eu vejo assim, o pessoal às vezes critica muito o acadêmico, falando que ele é muito ideológico, que a universidade... Realmente esse problema existe, eu não estou dizendo que não. Né? A universidade ela é muito forte nas questões de ideologias, né, de esquerda, etc. Então, isso é muito forte. Não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Então, mas esse é um ponto. Então, acho que uma coisa é falar da ideologia, da questão, né, da falta de espaço ou de determinadas pressões. Isso existe. Mas também existe as possibilidades de estudar, desde que você, enfim, também tenha paciência e sabe conviver em todo esse contexto, né? Agora, às vezes eu acho que também o que incomoda o pessoal não é só essa questão ideológica no meio universitário. É que a academia também ela tem os seus rituais próprios. Ela tem as suas exigências. E a verdade é que tem muita gente também que, né, não tá quer muita exigência pagar o preço. e pagar por esse ritual. Então, por isso que eu sempre falo para o pessoal, quando me perguntam, né? E aí, professor, fala, olha, existem os problemas, existem sim essa questão ideológica, tudo que vem com isso, né? E é chato. Mas também, muitas vezes, o problema não é esse. Não. O problema é que a pessoa, muitas vezes, também ela não está disposta a cumprir as exigências e os rigores do meio acadêmico. Né? Eu entendo que a academia perdeu muito. Eu entendo. Né? Mas eu entendo também que a universidade e a academia é algo importante. Eu acho que não é uma questão simplesmente de dizer vamos acabar com tudo. Não tem... Eu acho que seria uma perda muito grande. Eu acho que a questão é trabalhar para tentar recuperar determinadas coisas. Né? E, principalmente, eu acho que o meio universitário deveria ser um meio de investigação, de debate. Então, eu, particularmente, não estou entrando nem em questão, só vai estudar isso. Não. Eu acho que o meio universitário deveria ser esse espaço onde as pessoas seriam cobradas no sentido de rigor, de precisão, de seriedade, mas, ao mesmo tempo, de liberdade de pensamento. Você quer investigar tal coisa, quer discutir tal coisa, tudo bem. Né? É resgatar a disputácio. Isso. Percebe? É o método escolástico, ou seja, tá bom, você quer ir para cá, quer ir para lá, beleza, viva a liberdade de pensamento, mas junto com as exigências. Então, hoje, isso me incomoda um pouco, porque muitas vezes fala tanto de liberdade, e aqueles que falam de liberdade, na realidade, eles querem... Se você não segue uma determinada cartilha, você tem problema. Hoje na universidade você não tem mais a disputatio, você tem a impositio, né? Vai discordar do presidente da banca aí para ver se... Existem essas questões. Não estou dizendo, evidentemente, não é todo mundo que é assim, tem muitos amigos meus, pessoas que não pensam assim. Claro. Né? E mesmo de vertentes A ou B, né? Mas, no geral, infelizmente, é isso. Quer dizer, é uma liberdade no sentido se você segue a nossa cartilha, se você não segue... Eu conversava com uma conhecida que fazia psicologia numa universidade católica aqui em São Paulo, e ela estava para fazer a tese, né, de conclusão de curso. Eu falei, nossa, que legal, poxa, você é católica, por que você não escreve sobre psicologia tomista, né, sobre Santo Tomás? Indiquei o livro do nosso amigo Dr. Martim Echavarria, falei, olha, lê esse livro, muito bom. Ela, Diácono, não, sem chance. Eu falei, como sem chance? Ela, não. Já até sei, se eu faço isso,
Minha tese vai ser, como é que foi que ela usou o termo? Tipo, desclassificada. Eu falei, mas como assim? desprezo. Ela não, por fugir do tema, tipo, fugir, porque não é psicologia, Santo Tomás. Eu falei, como que não é psicologia? É um certo desprezo, não adianta. Tem coisas que não tem... Aí acaba que a gente é meio jogado também pra margem, né? Fica um Sim. pouco na margem. O problema Mas eu acho existe. importante esse É o que retorno. eu falei, para vejo mim isso tem esses fundamental. 2 pontos. Existem os problemas, acho que não dá para negar. Na maioria dos ambientes acadêmicos há um predomínio, sim, né, de uma mentalidade de esquerda revolucionária, acho que isso é inegável. É só fazer um levantamento. Faz uma pesquisa e faz um cálculo básico. Quantos professores, sei lá, conservadores, tem nos departamentos? São pouquíssimos. E a pergunta é, por quê? Por quê? Não sei, aí o pessoal pensa aí, não sei. Né? Então, assim, é isso. E a gente É quer, fato. E a gente quer mudar essa realidade como, né? Se a gente Entendeu? também não entra lá. Exato. Eu acho que a gente tem que desenvolver um trabalho sério. Né? Tem que desenvolver um trabalho sério, não tem que ficar com picuinha. Né? E eu acho que a respeitabilidade ela deve ser resultado disso. Né? Ou seja, a glória sem honra não tem sentido. É isso. Então, se você quer respeito, acho que faça um trabalho sério, expresse esse trabalho. Forme bem. Pode pessoa. correr o risco, às vezes, professor, mas teve injustiças, às vezes, pode. Nós não vamos ser o primeiro nem o último. Né? Muita gente também já passou por isso. Então, e isso tudo, de uma certa forma, é a expressão de um outro problema que também hoje em dia é forte, que é as questões éticas. A questão ética e moral está em frangalhos, né? Porque na medida em que você começa o que é o bem e o que é o mal, cada um define, né? O que eu acho, o que é certo para mim. Né? Então, repito de novo, é óbvio que tem coisas que são particulares, que tem coisa que é meio relativa, não sei, mas dizer que tudo, quer dizer, não existem princípios, valores que são universais, não tem critérios universais, então quer dizer, isso fica muito complicado, entendeu? Ou seja, aí você é obrigado você cai naquela coisa bem do relativismo cultural, etc. Não, mas tal costume, tal hábito lá é normal. Mas como é que você vai dizer que é normal, por exemplo, cortar o clitóris de uma menina de 7 anos de idade, né, e costurar a vagina dela para que ela não tenha interesse em homem, né? Ou só quando casar, não sei o quê. É um costume da tribo lá fazer o quê, né? Você está de brincadeira. Você percebe? Então, quer dizer, eu não posso julgar uma cultura a partir da minha cultura. Tá bom. A minha questão é, querido, isso daí é certo ou é errado? É humano ou desumano? Entendeu? Então, é isso que o pessoal tem que entender. Na medida em que você não consegue estabelecer critérios, pelo menos basilares, objetivos, tudo é normal, então. Ou seja, é isso que o pessoal tem que entender. Aí cai naqueles paradoxos, porque aí, não, mas é errado. Tudo bem, então por que é errado? E não estamos falando de religião aqui, hein? Não, é isso que eu estou falando, do ponto de vista filosófico. Então, uma outra coisa que Tomás vem e mostra, você entendeu? É aquela coisa, o agir segue o ser. Então, nós precisamos resgatar isso, é bem tomista, né? E que, nesse ponto, deve muito a Aristóteles. Só pegar a primeira da segunda, aí né? também. Ética nicômaca na veia. Parece um Depois que manual. ele entra, né, evidente, depois ele entra em aquilo que para Aristóteles é inalcançável, Tomás vem e diz, sim, mas só lembrar que existe a graça, né? Então, né? Ou seja, é possível, né? Talvez a plenitude aqui não, só no céu, mas é possível mesmo lá por causa da graça. Entendeu? Esse tema que o senhor levantou, eu acho crucial mesmo. Assim. De fato, eu acho que mais daninho do que o próprio relativismo intelectual é o relativismo moral, porque eu acho que é a origem. Porque ninguém começa a sustentar uma tese contraditória porque acredita nela. Porque não dá nem para entender. A contradição não é objeto do intelecto. O ser e o não ser, você não entende. O círculo quadrado, você não pensa. Então, eles estão afirmando a contradição por quê? Porque eles querem fazer o que não deve. Sim, é isso. mesmo. A vontade está ganhando o intelecto. Ele quer pecar e quer chancelar a consciência historicamente, dele. tudo foi acontecendo, né? Quer dizer, mostrar que por que Nietzsche propunha a transvaloração dos valores, né? Para quê? Para mostrar que, no fundo, o que a gente chama de bem, de mal ou qualquer outra coisa, brota e surge, é construído na história. Acabou. Não tem metafísica. Então, a grande questão, me parece, é isso. Ou seja, o Papa João Paulo II, na Fisete Ratio, eu lembro que nesse texto ele é muito interessante, porque quando ele retoma essa questão da metafísica, quando pergunta, mas o que fazer? Né? Ele falou, olha, nesse contexto que nós vivemos, nós precisamos voltar a fazer perguntas metafísicas. Veja que ele não fala nem de resposta.
É como você está dizendo, dentro desse caos, se a gente voltar a fazer perguntas metafísicas, já andamos 50%. Porque nem isso se faz mais. Entendeu? Porque é a ideia de que, de fato, não existe metafísica. No sentido, né? Metafísica do ser. Sim. Né? Então, não tem. Né? Então, isso é muito complicado. Quer dizer, então a gente precisa voltar a perguntar, né? O que são as coisas? Né? As coisas existem, mas poderiam não existir, então por que existe? Entendeu? O que é o ser, o que é não sei o quê, entendeu? O que é o bem, o que é o mal. Então, na medida em que é óbvio, eu acho assim, o lado positivo, no meu entendimento, do pensamento moderno, não sei o quê, foi o fato de chamar a atenção, digamos assim, para duas coisas que talvez na história não se chamou tanto a atenção, né? Que não é que não chamou, mas não chamou tanto. O mundo moderno veio e chamou mesmo, né? Puxou e falou, peraí, nós precisamos discutir melhor essa coisa do que é a consciência, do que é a subjetividade, do que é a mente, qual a relação disso com a realidade. Então, eu acho que eles colocaram questões, detalhes, que realmente, para trás, muitas vezes, não se colocou aqui. Né? Então, tá bom. Eu acho legal isso. Ou a grande questão da relação da consciência com a história, né? Essa questão da historicidade, da consciência, me parece que essa questão também é importantíssima. Como é que se dá a relação de transcendência com história, entendeu? Tá, isso são temas, são questões. Agora, eu não sei se o encaminhamento que foi dado para isso foi o melhor. Eu acho que não. Claro. Eu acho que não. Né? Jesus disse que a gente conhece a árvore pelos frutos. Os frutos são bem amargos. Então, assim, eu acho que tem alguma dificuldade aí. Né? Não acho que esteja tudo pronto e resolvido. Eu acho que o caminho é a gente realmente ser sincero, honesto intelectualmente, pegar esses problemas, essas questões, essas temáticas que são importantíssimas para a nossa época e ter critérios e princípios claros para lidar com isso. É aí que eu acho que entra São Tomás. É isso. Ele nos fornece critérios e princípios para discutir essas questões da nossa época. A gente falou muito aqui assim, de que contribuições a doutrina de Santo Tomás dá, mas eu acho que o próprio estudo de Santo Tomás já te dá o maior fruto que você pode ter. Exato, é isso mesmo. Eu acho que ele pode colaborar do ponto de vista... Lógico, tem um conteúdo, tem os elementos que ele dá, mas do ponto de vista metodológico, não só na relação de fé e razão, mas essa questão que ele te dá princípios e critérios que te orientam. Te dá uma clareza de raciocínio. Tudo bem, num primeiro momento ele não te dá a resposta pronta e acabada. Isso. Mas ele te mostra um caminho. Olha, é por aqui, cuidado com isso. Ponto, acabou. Eu acho que eu vejo muito a educação dessa maneira. Entendeu? Porque é óbvio, eu acho que qualquer um que estuda São Tomás tem elementos, por exemplo, você pega da cosmologia dele, tem coisas que nem usa, mas não dá. Sim. Entendeu? Se enganou, errou, pronto, esperou. Tá. Outras coisas não. Então, para mim, por exemplo, muitos elementos da metafísica, da antropologia, da ética, totalmente intacto. Exato. Entendeu? Então, assim, mas o ponto central são os princípios e os critérios. Porque aí o que acontece? Mesmo aquelas coisas que Tomás não resolveu, porque nem era questão para ele, é para nós, ele me ajuda a enfrentar. Aí você vê como é um verdadeiro mestre, né? Ele não te dá tudo pronto. Exato. Ele te mostra o caminho aí. E aí você faz o seu trabalho. E não tem como dar, né? Como é que eu ia querer que ele me resolvesse a questão dos astros, se a gente não tinha lei, nada que a gente tem. Não tinha um telescópio para tu observar o céu. Você queria que ele entendesse dos astros? Não, então, normal. Eu acho que é normal. E coisa básica, né? Por mais que seja um doutor angélico, porque tinha uma inteligência parecida com a dos anjos, né? Mas era humano. Ou seja, o cara já foi num nível absurdo que eu acho que eu não estou nem no pé dele. Então, assim, entendeu? Então, é uma coisa que, tanto que para mim, de fato, ou seja, a síntese que Tomás fez, e não só eu, ou seja, papas e outros já disseram isso, né? Pessoal muito mais inteligente e importante que eu já falou isso. Então, quer dizer, quem sou eu para... Né? Então, na minha ínfima opinião... A gente só repete, né? Exato. Né? Eu acho, né? Vejo bem isso, quer dizer, a síntese que ele fez dessa coisa de fé, razão e outras coisas, assim, foi num nível tão alto que se vai aparecer um terceiro, um outro aí que vai conseguir, sei lá, teoricamente pode ser, sei. Eu acho difícil. Nossa Senhora, entendeu? Para mim, o primeiro foi o Agostinho. Chegou num ponto lá que... Mas teve... Enfim, que para mim já foi muito longe também dentro do contexto dele. Foi. O Tomás, vários séculos depois, vem e muita água já tinha rolado, entendeu? Se beneficiou disso também e foi. Aparecer alguém? Não sei. Né? Eu acho difícil. É difícil. Né?
Mas pode ser que Nosso Senhor, na sua providência, resolva falar, não, vou Presentear essa humanidade. Pode mandar, aqui. pode mandar. vamos dar um upgrade aí. Né? Acho difícil, porque... Mas então, assim, do ponto de vista ético, acho que o Tomás Vane nos lembra o seguinte, olha, ética sem metafísica, vocês podem até tentar. Outro dia mesmo estava numa reunião, um grande professor amigo meu, estava lá apresentando um texto, acho que era de um professor da Holanda, que discutia essa coisa da ética, né? E é interessante, porque eu não lembro o nome do cara, né? E ele mostrava esse texto, né? Ele estava explicando o texto desse outro professor. E nesse texto o cara falava das dificuldades que nós temos hoje. Aí você vê vários problemas, né? Mas na hora que você vai justificar, né? Seja dizendo que é certo ou errado, você não tem o fundamento, entendeu? É certo, por quê? É errado, por quê? Aí ele foi mostrando, né? As várias tentativas, o conceito de racionalidade, o conceito de não sei do quê, mas nenhum consegue totalmente. O que é interessante e ao mesmo tempo é terrível? Porque ao mesmo tempo que ele vê tudo isso, ele fala, caramba, todas as tentativas, teorias, não sei o quê, que tentou colocar no lugar da mesa, não funcionou. Bom, para mim, qual é a conclusão óbvia, né? Vamos voltar a discutir a metafísica. Não, vamos tentar outra... Não volta para a metafísica. Não volta. Por mais que você veja que o negócio não está fechando, né? Porque, no fundo, você está tentando justificar o agir, não no ser. Eu gosto muito do Derisi, né? Aquele grande cardeal argentino, né? Um grande tomista. Otávio Derisi. E o Derisi tem uma grande obra, né? Que é os fundamentos metafísicos da moral, né? Infelizmente, não tem tradução em português, né? Só tem em espanhol. Mas é uma coisa assim que... A maneira, a clareza que ele coloca ali, né? Ou seja, as implicações, consequências, quando você tenta justificar a ética e a moral, seja na inteligência, seja no sentimento, seja não sei no quê, né? Ou seja, inteligência no sentido do imperativo categórico, né? Sim. No fenômeno, essas coisas, e não no ser. Então fica difícil. Fica difícil. Entendeu? Fica bastante complicado. Então, acho que esse é mais um ponto que... Então, por isso que no meu entendimento, eu não acho que o Tomás resolveu tudo. Só que eu acho que ele é remédio no sentido assim, de dar algumas pílulas de critérios e princípios para a gente acordar, você entendeu? Da mesma forma que eu até brinco, né? O Kant disse que ao ler o Hume acordou do seu sonho dogmático. E eu acho que nós contemporâneos e os nossos contemporâneos precisamos ler Tomás para acordar do nosso dogmatismo, do nosso sonho dogmático relativista e o wokeista. Rapaz, essa daí tem que escrever, hein? Ó, essa daí anota, deixa a produção anotar para decupagem, para fazer o corte. Tem que fazer. Porque assim, é isso. Eu falo pela minha vida, ou seja, tudo que Santo Agostinho me ajudou em certos aspectos e tudo que São Tomás me ajudou em outros aspectos, né? E o que eles não ajudaram foi por burrice minha e incompetência mesmo, de não entender o que eles falaram. Então, Fantástico, muito bom, professor. Olha, essa conversa aqui me fez lembrar várias matérias do seminário. Rapaz, fazendo revisão aqui. Filosofia, teologia, moral. Não, mas já tá, a noite já vai adiantando. Por mais que a gente pudesse ficar aqui horas e horas ouvindo o professor aqui, mas a minha voz não aguentaria mais também. Eu estou cada vez mais fônico aqui. Mas, nossa... Assim, realmente muito, muito esclarecedor, muito iluminador. Eu acho que vai ser de muita valia para quem estiver ouvindo, realmente. Né? Se você que está em casa aí estiver gostando, compartilha, envia aí para todo mundo isso, gente. Como que Santo Tomás realmente resolve. Tanto a doutrina dele, ficou muito claro aqui, o professor explicou, quanto os critérios que ele te dá. Porque Santo Tomás não podia resolver tudo. Né? Ele resolveu o que dava. E o que não dava, a gente tem que resolver com os critérios dele. Né? Toca a nós agora esse trabalho. E eu falo, né, é interessante, a gente falou aqui dessa miscelânea que tem do tomismo hoje, pessoal lendo obras de Santo Tomás, pega uma obra aqui, teve um que me falou que começou a ler, acho que era qual era o opúsculo? Acho que era o De Ente et Essentia, o primeiro que ele pegou. Falei, rapaz, assim, não tá mal, mas você entendeu? É um livro denso. Então, quer dizer, não é uma obra de juventude, então quer dizer, é interessante ter um método, ter um professor, nada passa da potência ao ato sem outra coisa em ato, né? Sim. Então, buscar um professor, buscar aulas, a gente, modéstia à parte, tentou, né, na nossa humildade, fazer, a gente também tem curso
né, na nossa plataforma, ensinando do zero. Né? A gente começa a introdução à filosofia, lógica, filosofia da natureza, filosofia do homem, metafísica, e vai galgando, né, essas etapas necessárias para a gente chegar ao ápice do conhecimento da metafísica de Santo Tomás. Às vezes a gente escuta uma palestra tomista e não entende, mas não é porque Santo Tomás é complicado. Santo Tomás é muito simples, né? Santo Tomás é disputado, são silogismos, é muito lógico. A gente que já não está mais acostumado a esse modo de pensar. Rapaz, vai ler Hegel. Vai ler. Lê Hegel, entende e me explica para tu ver se Santo Tomás é difícil. Então, assim, é fácil, só que você precisa de alguém, né, para te orientar, de alguém que te guie essa leitura. Então, bom, visite também a nossa plataforma, visite também o apostolado do professor. O professor também tem o site, é Joel Gracioso. Quem quiser me seguir, eu estou no Instagram, é só me procurar no Instagram por Joel Gracioso, tem meu canal no YouTube, também é procurar por Joel Gracioso, tem vários vídeos lá, e tem meu site, que é www.joelgracioso.com.br. No site tem o Studium, né? E dentro do Studium tem uns 5 ou 6 cursos lá de Santo Agostinho, né? Como estudar Santo Agostinho, guia de leitura das condições, da felicidade. Uau. Tem um que é As Verdades da Fé Católica segundo os Padres da Igreja. E agora eu vou lançar um que é uma introdução ao pensamento de São Tomás. Uau, né? muito bom. E tem um outro que eu estou fazendo que é a sabedoria dos medievais. O que os medievais podem nos ajudar no sentido da ética, da arte, etc. E tal. Gente, fantástico. Mais Tesouro. um professor qualificadíssimo aí, mais um professor. Então, fica aí a dica. Acompanhe, estude e fica a missão, né? Realmente é uma missão a gente restaurar a nossa cultura do jeito que está hoje. Tamo pelo junto estudo nessa. e pela santidade. Então, curte, compartilha, dá o like e ativa o sininho também. Não perde mais. É isso aí. Assim como a gente trouxe o professor, também a nossa ideia é trazer cada vez mais também convidados que possam acrescentar bastante coisas intelectuais e coisas práticas na nossa vida. Então também deixa aí, talvez, no comentário, sugestão, pessoas que a gente possa chamar para acrescentar nessa conversa. Mas, professor, muito obrigado mais uma vez pelo esforço de ter vindo até aqui. Dá para voltar mais vezes, hein? Hoje, com certeza. Se Deus quiser. Fácil. Foi 1 hora fácil. Quando me mostraram, a produção me mostrou 1 hora ali, eu falei, não acredito. Não acredito. Já. Mas bom, Mas quando eu o que papo é bom, vai Muito passar. obrigado pelo convite, obrigado aí pela participação do pessoal. E se Deus quiser, a gente tenta marcar uma próxima. Obrigado, professor. Isso aí. Conte com as nossas orações aí, professor apostolado. Deus abençoe muito. Amém, obrigado. E até a Valeu, próxima, pessoal. Até mais. Tchau.